Através dessa prancha que vocês estão vendo aí, você vai conhecer a capacidade de restauração que a resina epóxi tem. Meu nome é Gutenberg, sou artista de resina e hoje eu vou te mostrar aqui como que a gente consegue restaurar o brilho e até um arranhado dessa prancha feita com madeira e resina. Olha só o estado que ficou essa prancha aí depois que todo mundo usou. Tá muito arranhada. E o que a gente vai fazer aqui é um procedimento completo para poder restaurar o brilho dessa resina. Na verdade, ela já ainda tem brilho, mas ela está com muitos arranhados. E também algumas partes ali que foram danificadas, começando pelo lixamento. Então agora eu vou usar uma lixa de madeira para poder retirar ali parte da madeira que ficou para fora, até ficar um vão ali que a gente vai começar o processo de restauração. Aí eu vou utilizando aí a lixa 80 e depois a 120 e a lixa 180 para tirar uma sujeirinha ali da própria resina. Sempre se atentando para lixar o mínimo possível para não ficar muito arranhado. Vou utilizar essa massa para madeira, que é mais parecida com a cor da Pinus, que é da cor marfim. E aí eu vou preencher aquele buraquinho ali. Eu vou utilizar um próprio estilete. Essa massa aqui ela seca rápido, então eu uso o próprio estilete aí para poder tampar esse buraco e ainda assim deixando um pequeno vão, porque depois a gente vai aplicar a resina por cima e aí a gente vai ter que fazer o processo de lixamento. Então ali é colocar o mínimo possível, esperar secar para depois fazer a pintura. Mas eu não vou conseguir aqui segurar minha ansiedade, eu vou usar logo o soprador térmico para poder acelerar logo essa secagem. Então eu estou usando aqui o soprador em 400 graus para poder ele secar e eu não ter que esperar meia hora. Até porque esse processo aqui que a gente está fazendo, tudo ele vai demorar aí cerca de 1 hora. E aí eu vou sempre balançando o soprador para não superaquecer aí essa área e acabar danificando a resina. Vamos deixar essa parte aqui de lado e agora a gente vai lá para a área do arranhado. Bom, eu vou te mostrar aqui algo que geralmente as pessoas fazem para poder cobrir um arranhado, mas tem jeito certo e errado de fazer. Para isso, eu vou usar a resina UV-Epox, que é uma resina que cura muito rápido. Ela é ideal para a gente fazer esse tipo de reparo, que não tem como ficar esperando todo o tempo de cura da resina que geralmente a gente usa, a resina com endurecedor, tá? Então eu vou fazer aqui o que geralmente as pessoas tentam fazer, mas já vou logo te adiantando que isso daqui não dá certo, apesar da resina cobrir os arranhados. Então eu vou pegar aqui aquela ferramenta de desentupir fogão, né, que tem um fiozinho, para poder usar o mínimo possível, e vou espalhar aqui a minha UV-Epox em cima desse arranhado. E a ideia é que, poxa, se a resina ela cobre o arranhado, ela iria cobrir também esse meu arranhado aqui. Então na teoria seria só eu despejar a resina que ela iria fazer essa cobertura. Bom, então eu estou despejando aqui a resina e depois disso eu vou usar a minha cabine de UV. Inclusive essa cabine você pode comprar lá no site da Redilize, e eu vou fazer essa cura UV aqui e eu vou fazer quantas vezes forem necessárias até que eu veja aqui que a resina esteja bem dura. Enquanto isso, vamos voltar para aquele outro problema que aconteceu lá na borda. Vou começar fazendo o lixamento para depois começar a fase da pintura. A gente vai pintar ali a massa para ficar o máximo parecido ali com a cor base da prancha. Então eu estou pintando aí com a tinta cor pérola da Acrylex. E vamos voltar aqui agora para ver se já está curada. Então, olha que curioso, a resina ela cobre os arranhados da própria resina, mas nesse caso aqui não cobriu. Pois é. Então, se eu quisesse fazer o reparo direto em cima do arranhado, eu já vou ficar sabendo que não funciona. Tem que ter um preparo primeiro. Então, eu vou tirar essa resina que eu coloquei aí usando o soprador térmico. Por que que vai sair? Porque essa resina ela ainda não está no processo de cura, diferente da parte de baixo, que ela já está bem mais rígida. Então se eu esquentar ela com o soprador térmico, eu ainda consigo descolar. E é isso que eu vou fazer. Vou tirar aqui toda essa parte da UV-Epox, que ainda não terminou seu processo de cura, então eu consigo removê-la. Vou esquentar,
vou tirar para depois fazer as coisas do jeito certo. Bom, como você pode ver, vou colocar o zoom aqui, o arranhado continua lá. Então vamos fazer as coisas aqui do jeito certo. Bom, vou usar essa fita aqui para poder proteger a área que eu não vou aplicar resina. Vou fazer ali o lixamento dessa área, vou usar a lixa 80 para poder igualar o arranhado que tinha da peça com os arranhados que eu provoquei da lixa. E aí depois disso eu vou usar a UV-Epox para poder fazer uma camada superficial e aí sim cobrir todo esse arranhado provocado pela lixa. Esse daí é o resultado, ficou com a camada ali de resina sobreposta. Eu vou fazer a proteção aqui novamente e vou iniciar aí o processo de lixamento, dessa vez usando a série com as lixas d'água. Então a gente vai fazer todo o processo de lixamento aí até a lixa 3000 e aí vai ficar com essa aparência opaca, porém lisa. Então você vê aí que o brilho chega até determinado ponto. E aqui nessa lateral a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu descobri uma coisa. Essa tinta que eu pintei não é a mesma tinta da prancha, então infelizmente não vai ficar com a mesma coloração, tá? Então posteriormente eu vou refazer aí essa lateral, mas só queria mostrar aqui para vocês aqui como que funciona. Vou utilizar aí a UV-Epox novamente e vou misturar essa gotinha com um pouco de pigmento perolado, que foi o que eu utilizei para poder fazer a cobertura dessa prancha aí, tá? Então é bem pouco, só para ficar parecido com o que era, e refazer o processo de cura na cabine e lixamento posteriormente. Finalmente a gente vai chegar no polimento. Agora eu vou utilizar a pasta de polir carros número 2. Vou utilizar uma politriz com a boina de lã de carneiro e vamos para polimento, para finalmente restaurar o brilho da nossa prancha de resina. Vamos lá. Finalizado o acabamento, olha o resultado, sumiu completamente o arranhado. A capacidade de restauração da resina é absolutamente incrível. Olha como ficou o resultado da nossa prancha depois do polimento. Ela está 100% nova. Vocês lembram como é que estava no começo? O resultado sensacional e demonstrada aí a capacidade de restauração que a resina Epox tem. Incrível, né? A lateral eu vou ter que refazer porque essa não foi a tinta. Bom, gostou do resultado de restauração dessa prancha? Se você quer aprender esse tipo de arte comigo, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o meu treinamento Mar de Resina. Claro, deixa o like aí e comenta o que você gostaria de aprender aqui no canal da Redilize. Um grande abraço.